grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. E Jesus, votre enfant, est béni. Com a nossa formação sobre os sacramentos, e hoje a gente encerra falando sobre o sacramento da ordem. E vamos olhar o sacramento da ordem a partir do Diretório Diocesano dos Sacramentos. Na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 1, diz que os sacerdotes são constituídos para intervir em favor dos homens em suas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, nós encontramos no Antigo Testamento um rito próprio para a consagração dos sacerdotes do Antigo Testamento. No mesmo Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo 19, versículo 6, o povo eleito foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então, todo o povo de Deus do Antigo Testamento era um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas dentro desse povo, Deus constituiu alguns para exercer o ofício de sacerdote. Então, sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e os homens. É aquele que representa os homens diante de Deus e é aquele que representa Deus diante dos homens. Esta é a função do sacerdote. No Novo Testamento, nós vamos encontrar que Jesus Cristo é o único sacerdote. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, diz assim: tendo, portanto, um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a nossa vocação, a confissão de nossa fé. Então vejam bem, Jesus Cristo foi constituído por Deus sumo e eterno sacerdote. Algumas pessoas gostam de dizer que Jesus Cristo não foi sacerdote, foi leigo. Entendamos bem. Na sociedade de Jesus, no povo de Israel, Jesus não foi sacerdote, porque Jesus era da tribo de Judá e o sacerdócio vinha da tribo de Levi. Então, Jesus não foi um sacerdote, não exerceu o ministério sacerdotal no templo. Mas, mesmo assim, Jesus foi constituído por Deus como sacerdote. Ele é sacerdote não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote desde o primeiro instante da sua concepção, porque ele é o mediador. Ele representa Deus diante dos homens e representa os homens diante de Deus. Ele é o verdadeiro Deus e é o verdadeiro homem. Na cruz, Jesus se ofereceu, agiu como um verdadeiro sacerdote. Santo Agostinho vai dizer que Jesus Cristo é sacerdote, vítima e altar. Agora, esse sacerdócio de Jesus não é idêntico ao sacerdócio do Antigo Testamento. A carta aos Hebreus vai dizer que, no Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam animais a Deus. No Novo Testamento, Jesus se ofereceu ele mesmo a Deus. Por isso que ele é o sumo e eterno sacerdote. Porque ele mesmo se ofereceu ao Pai.
Então, o sacrifício da nova aliança não são os bois, não são as ovelhas, mas o próprio Filho de Deus. Depois, Jesus Cristo é o sacerdote fiel e misericordioso, que assumiu todas as nossas dores e todos os nossos sofrimentos. Ele não é sacerdote somente no ato da cruz. Ele é o sumo e eterno sacerdote. Por quê? Porque mesmo depois da parousia, Jesus vai continuar como sendo sacerdote. Porque toda a nossa glória, toda a nossa felicidade, vai dizer Santo Tomás de Aquino, vai ser consequência deste sacerdócio de Jesus. Então, por isso que ele é o eterno sacerdote. Então, nós tomemos muito cuidado quando ficamos dizendo simplesmente que Jesus foi um leigo. É preciso entender bem essa palavra, porque leigo ele foi em relação ao seu povo, ele não era da casta sacerdotal, ele não ofereceu sacrifícios no templo, mas ele é o grande e eterno sacerdote, constituído por Deus, sacerdote com a sua cruz, sacerdote com a sua vida. Ele não ofereceu animais, ele se ofereceu a si mesmo. Por isso que a missa torna presente o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque na missa nós renovamos esse oferecimento de Cristo ao Pai. O Filho de Deus que se oferece ao Pai. A hóstia viva. E quando na igreja nós oferecemos o santo sacrifício da missa, não somente oferecemos o Filho ao Pai, que o Pai nos deu para que nós o oferecêssemos, mas também nós nos ofertamos na Santa Missa. Por isso que a gente responde, não é? Fazei de nós uma perfeita oferenda. Então, por isso que a missa é o sacrifício de Jesus. A missa não é somente um banquete. A missa é o verdadeiro sacrifício do Filho de Deus. Agora, toda a comunidade dos fiéis é como tal sacerdote. Na primeira carta de Pedro, não é? Vai falar sobre isso, né? Um reino de sacerdotes. Já acontecia no Antigo Testamento e agora acontece também no Novo Testamento. Toda a igreja, todo cristão que é batizado é sacerdote, profeta e rei. Agora, nós precisamos entender bem que na igreja existe o sacerdócio ministerial, que é aqueles que receberam o sacramento da ordem, e o sacerdócio comum dos fiéis. Primeiramente, o padre participa do sacerdócio comum dos fiéis, para depois participar do sacerdócio ministerial. Os fiéis exercem seu sacerdócio batismal através de sua participação, cada um segundo a sua vocação, né? Oferece também a sua vida, porque na nova aliança nós não oferecemos sacrifícios exteriores a nós. Mesmo quando a gente oferece o Filho de Deus, nós estamos oferecendo aquele que é a nossa cabeça. Então, quando se oferece a cabeça, que é Cristo, se oferece também os membros. Então, nós também nos oferecemos a Deus, né? E isso, nós ganhamos esta graça no batismo. Os fiéis exercem seu sacerdócio batismal através de sua participação, cada qual segundo sua própria vocação, na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Tomemos cuidado. Não é assim somente aqueles que têm um ministério na igreja ou aqueles que participam de alguma função dentro da igreja. Não. Todos os cristãos, todos os batizados,
participamos do único sacerdócio de Cristo. Batismo é pelos sacramentos do batismo e da confirmação que os fiéis são consagrados para um sacerdócio comum, sacerdócio santo. Padre, mas eu não exerço nenhuma função dentro da igreja, mas você é cristão, participa da Santa Missa, faz suas orações, medita na palavra de Deus. Então você também participa do sacerdócio de Cristo. Pelo sacramento da ordem, os que foram consagrados pelo batismo e pela confirmação recebem uma consagração específica para serem, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da igreja. Então existe um outro sacramento, que é o sacramento da ordem, que aqueles que recebem se consagram de um modo especial para exercer uma função diante de Cristo, em nome de Cristo. Desde as origens, o ministério ordenado foi conferido e exercido em 3 graus: o do bispo, o dos presbíteros e o dos diáconos. Os ministérios conferidos pela ordenação são insubstituíveis na estrutura orgânica da igreja. Sem o bispo, os presbíteros e os diáconos, não se pode falar de igreja. Então, são constitutivos, né? Então, aqui o diretório vai colocar para nós algumas diretrizes pastorais. Rezar pelas vocações e divulgar, apoiando-as mais amplamente. Nós temos aqui a obra da OVS. Proporcionar condições aos jovens que querem ser padres. Incentivar as paróquias, comunidades e famílias como lugares específicos para o despertar das vocações. Criar em cada paróquia ou comunidade grupos vocacionais em vista do presbiterado. Apoiar a pastoral vocacional, a OVS e o seminário com orações e recursos financeiros. E aí a gente pede, não é, encarecidamente, você que não contribui ainda para a OVS, passe a contribuir, né? Porque vai ajudar na formação dos futuros padres, dos futuros ministros. Em nossa diocese, dada a existência de candidatos ao diaconato permanente, procurem-se meios legítimos de apoio pastoral e recursos financeiros para a legítima formação de seus candidatos. Os responsáveis pela formação cultivem o contato e visitas aos familiares dos candidatos e seminaristas. Então, aqui são algumas diretrizes pastorais. Depois o diretório vai falar sobre o critério para a admissão ao seminário e casa de formação. Aqui é muito importante porque vai surgindo vocações, não é, nas nossas comunidades, e aí a gente precisa conhecer esses critérios, não é? Primeiro, o candidato ao seminário deverá ser acompanhado pela pastoral vocacional, num período mínimo de 3 anos, observando os casos os que não possuem ensino médio concluído. Em caso de concluso o ensino médio, acompanhamento de no mínimo 1 ano. Após esta experiência vocacional, o candidato é apresentado pelo pároco mediante carta de apresentação para o ingresso no seminário propedêutico. Então, o padre, depois que o seminário acompanha, não é? Então, o padre manda uma cartinha apresentando ele para o seminário. Neste acompanhamento que acontece nos encontros, o seminário vai discernindo, né, para depois pedir essa carta ao padre. Segundo, quanto à primeira seleção dos candidatos para o ingresso no seminário, deve ser cuidadosa, pois não é raro que os seminaristas, dado esse primeiro passo, prossigam até o sacerdócio
considerando cada etapa como uma consequência e prolongamento necessário desse primeiro passo. Então, a seleção, dos candidatos para a entrada no seminário deve ser muito cuidadosa. Terceiro, no propedêutico, procurar dar condições para que o candidato tenha tempo de preparação humana, cristã, intelectual e espiritual para o ingresso no seminário maior. Nesta etapa, o candidato deverá permanecer por um período não inferior a 1 ano, após o ensino médio completo. Então, o propedêutico é 1 ano. 4. No seminário maior, que é composto por 2 etapas, filosofia e teologia, o candidato é lembrado que o seminário é, antes de tudo, uma casa de oração e caridade, tendo como modelo e referência ideal a própria convivência de Jesus, o grupo de apóstolos e discípulos. 5. É também uma experiência de vida comunitária, pois se insere gradativamente o futuro presbítero na comunhão com o presbitério e o habilita para o relacionamento fraterno, mais qualificado, com as comunidades eclesiais. 6. Os candidatos ao presbiterado fazem 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Veja que a nossa formação ela é bem sólida, bem consistente. Os casos excepcionais devem ser analisados pelo bispo, pela equipe de formação ou presbiterato e aprovado pelo Conselho de Presbíteros da Diocese. D. Os escrutínios. Na Igreja Católica, entre as mais delicadas responsabilidades do bispo diocesano e dos demais ordinários, com faculdade de chamar as ordens, está sem dúvida o ato canônico pelo qual fazem a um súdito essa chamada. O mesmo vale também, guardadas as devidas proporções, para o rito de admissão às ordens sacras e para o rito de instituição como leitor e acólito. O princípio básico no qual consiste no fato de a autoridade competente o dever de fazer a chamada oficial ao diaconato e ao presbiterado em nome da Igreja, na base de uma adquirida certeza moral, fundada em argumentos positivos acerca da idoneidade do candidato. Não é aceitável o critério de fazer chamadas como estímulo ou ajuda ao candidato. A chamada não pode ser feita se existe dúvida prudente acerca da idoneidade. Por dúvida prudente, entende-se a que se fundamenta em fatos objetivos devidamente comprovados. Embora a chamada seja um ato canônico que compete à autoridade unipessoal, é claro que esta não pode proceder em virtude somente de suas convicções ou intuições, mas deve ouvir o parecer de pessoas e conselhos, e não deve prescindir deles, a não ser em caso de razões bem fundadas. O ato de discernimento acerca da idoneidade do candidato recebe o nome de escrutínio, que deve ser feito em cada um dos 4 momentos da formação sacerdotal: admissão, ministérios, diaconato e presbiterado. Deve ser feito naturalmente, no caso dos candidatos ao diaconato permanente. Toda documentação escrita relativa a cada um dos escrutínios deve ser conservada na pasta pessoal de cada candidato. E uma vez recebida a ordenação diaconal, a referida pasta deve passar do arquivo do seminário ou casa de formação para a cúria diocesana ou do superior maior competente. Então, cada passo desse, admissão, recebimento dos ministérios, diaconato e presbiterado, a pessoa vai passando por que nós chamamos de escrutínio. São avaliações daquele candidato. E cada uma dessas avaliações, elas são guardadas em uma pasta, não é? Para futuras necessidades de ver como é que se dava aquela formação. Fica guardado, né, nos arquivos da diocese.
Quanto à primeira seleção dos candidatos para o ingresso no seminário, deve ser cuidadosa, pois não é raro que os seminaristas, dado esse primeiro passo, prossigam até o sacerdócio, considerando cada etapa como uma consequência e prolongamento necessário desse primeiro passo. As indicações contidas neste diretório são uma orientação baseada na experiência de não poucas dioceses e na da Congregação para o Culto Divino e a disciplina dos sacramentos. Visa contribuir, não é, para a liberdade e a idoneidade no assumir as responsabilidades inerentes ao sacramento da ordem, bem como a seriedade dos escrutínios, né, que devem preceder os diversos momentos da formação. A prudência, que é uma das virtudes mais necessárias a quem exerce a responsabilidade de governo, tem como uma de suas características a de não tomar decisões de importância sem antes ouvir o parecer de pessoas experientes. Então, o bispo diocesano, não é? Ele vai ouvir o parecer de pessoas, dos formadores, de pessoas próximas àquele candidato, não é? Para saber se aquela pessoa tem as condições necessárias para assumir o ministério. O juízo sobre a idoneidade do candidato ao diaconato em trânsito, porque a gente sabe, existe o diácono permanente, que são homens casados, não é? Que se tornam diácono. Na nossa diocese a gente já tem diversos grupos. E existe também o diaconato transitório, que a pessoa se ordena diácono em vista do presbiterado, de ser padre. Então, quando se avalia o diaconato transitório, já está olhando para a possibilidade do presbiterado. Não se pode chamar um candidato a receber o diaconato se ainda há dúvidas acerca de sua idoneidade para o sacerdócio. Por este motivo, o escrutínio para o diaconato é muito decisivo. E se é positivo, somente fatos novos e graves poderão mudar o juízo no escrutínio para o sacerdócio. Então, não pode haver mais dúvidas, né, quando vai se ordenar uma pessoa para ser diácono transitório. Tem que já estar em vista o sacerdócio. Tenham presentes as autoridades a quem compete a faculdade de chamar as sagradas ordens, as disposições do direito canônico relativas à idade mínima para receber as ordens, aos interstícios entre os ministérios e a ordenação diaconal, e entre a ordenação diaconal e a presbiteral. Depois, a importância de fazer exercícios espirituais, não é, que são os retiros, e depois no nível de estudos que tenham sido aprovados no curso de filosofia e de teologia. Documentação de cada candidato. Aí vem, aqui já fica uma coisa mais restrita, não é? Na pasta pessoal de cada candidato deve ter a certidão de matrimônio canônico dos pais, caso os pais tenham contraído o matrimônio, certidão de batismo e de crisma do candidato, atestado dos estudos feitos pelo candidato, antes de iniciar sua formação de preparação às ordens, certificado dos diversos ramos da formação eclesiástica, uma folha com os dados pessoais do candidato e suas referências familiares, uma fotografia, um relatório psicológico, se for o caso, um atestado médico acerca da saúde do candidato após exame realizado antes de seu ingresso, uma solicitação escrita do candidato, né, pedindo sua admissão ao seminário, informes escritos do reitor da casa de formação, onde o candidato tiver eventualmente passado, cartas de recomendação, os certificados da Cúria Diocesana, a documentação de cada escrutínio, como nós vimos. Anexo 2. Documentação para o escrutínio. Um pedido escrito do candidato solicitando a admissão ao respectivo rito. Então,
Cada vez o candidato vai pedir ele vai fazer uma cartinha. Um informe pessoal do reitor do seminário ou da casa de formação e colegial dos demais formadores. Um informe do pároco, onde tem domicílio a família do candidato, ou o próprio candidato, se não vive com a família. Um informe do sacerdote responsável do lugar ou da instituição em que o candidato dá sua colaboração pastoral. Outros informes que o reitor do seminário ou da casa de formação julgue necessário. E o resultado dos proclamas, né? Tem os proclamas também, para o diaconado e o presbiterado, que devem ter sido realizados com suficiente antecedência ou nas paróquias em que se julgou oportuno. Aqui nós vamos encontrar elementos para preparar os informes para as ordens. Então você tem saúde física e equilíbrio mental. Né? É preciso que isso esteja claro. Eventuais antecedentes negativos da família quanto à saúde psíquica, ao alcoolismo ou à dependência das drogas. Isso é para impedir a pessoa de ser padre? Não. Isso é importante porque, de repente, acontece um problema. Olha, tem pessoas que têm depressão congênita. Depressão congênita pode vir de hereditariedade. Então, se na minha família há muitos casos de depressão, então isso é importante porque se ao longo da vida presbiteral acontecer um caso de depressão, já se entende mais ou menos aquela pessoa. Pode acontecer, como também não pode acontecer. Então, esses informes sobre o histórico, os antecedentes da família, é muito importante. E ajuda também no processo de discernimento da vida daquela pessoa. Se na minha família o alcoolismo é muito forte, então eu já sei que eu devo me abster de álcool, né? Para que eu não possa desenvolver a doença do alcoolismo. Então, todos esses pontos, eles são importantes. Segundo, virtudes naturais, sinceridade, disposição para o trabalho, prudência, honradez, constância, firmeza de convicções, espírito de sacrifício e de serviço, capacidade de convivência e de trabalho em equipe. Então, essas são virtudes naturais, né? São virtudes humanas, como nós costumamos dizer, que é muito importante que a pessoa tenha. Né? Terceiro, doutrina. Conhecer a doutrina católica, né? E ter conhecimento da doutrina católica e amor por ela. Né? Amar a doutrina católica. Ser ortodoxo. E ter convicções firmes, né? Em matérias hoje contestadas por certos grupos ao magistério da Igreja. As ideologias radicais, a ordenação da mulher, certas opiniões acerca da moral sexual, do celibato eclesiástico. Se uma pessoa quer ser padre, mas ele tem questionamentos sobre o celibato, então não tem possibilidade. Ele precisa ter clareza. E ele precisa amar. Uma coisa que eu também coloco muito é a pessoa que vai ser padre, ela precisa amar a vida de solidão. Entendeu? A vida solitária. Porque a vida solitária pode ser um inferno para muita gente, mas pode ser uma graça também. Como é que eu reajo diante da vida solitária? Como é que eu reajo diante da vida de solidão? Eu posso trazer alguém, um parente, sei lá o quê, não é, para morar comigo. Mas, antes de qualquer coisa, eu tenho que ter a clareza de que eu, sendo padre, eu posso passar por períodos de solidão. Se eu não vejo que eu não aguento, que eu não suporto, então eu devo deixar isso claro.
Claro que isso vai ficar a critério do bispo e da equipe formativa, mas eu vejo muito complicado uma pessoa querer ser padre e não querer a vida solitária. Porque há momentos, vai surgir, por mais que mamãe more comigo, de repente mamãe morre. E aí? Como é que eu vou lidar com esta situação de solidão? Então, se eu não percebo isso como um dom de Deus, como uma graça de Deus, se eu não amo, então a minha vida vai ficar bastante complicada. É claro que a gente não pode ser radical. Eu não estou aqui radicalizando, mas eu sempre costumo colocar, essa questão de que há uma dimensão positiva na vida solitária. E nós, padres, nós precisamos descobrir e viver, e vivê-la. Estudos, interesse pelos estudos eclesiásticos e resultados nos exames de ciências sagradas, amor à Sagrada Escritura. Os estudos são muito importantes. E eu vejo assim, você pode até, tem pessoas que fazem depois um curso de direito, um curso de psicologia, isso, aquilo, outro. Mas eu tenho que me dedicar ao estudo da ciência sagrada e ao estudo da Sagrada Escritura. Porque é o que eu vou pregar. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou orientar o povo? Se eu passo a me dedicar somente ao meu curso de psicologia? Não. Pode fazer, sim, e é muito importante, vai ajudar muito no seu trabalho. Mas, por exemplo, a leitura diária da Sagrada Escritura e ler livros que me ajudem a compreender melhor a Bíblia. Ler livros que me ajudem a compreender melhor a doutrina da Igreja. Ler livros que me ajudem a compreender melhor a liturgia. Então, essa formação, ela deve ser uma formação permanente. Não pode parar. Eu vejo muito, quando eu estou dando aula, o exemplo dos padres da Igreja, de Santo Ambrósio, de Santo Atanásio, de Santo Agostinho. Eram homens que se dedicavam totalmente ao estudo das Sagradas Escrituras. E você tem que se dedicar, porque é o alimento cotidiano que você vai dar para a sua comunidade. Então, amor à ciência sagrada, amor à Sagrada Escritura, preocupação por conhecer os documentos do magistério da Igreja, capacidade para exercer o ministério da palavra, obediência, disponibilidade em cumprir o disposto pelos superiores, atitudes ante os bens materiais, cuidado com os bens da Igreja, desprendimento, parcimônia no uso dos próprios bens, sensibilidade com respeito aos pobres e aos que sofrem, não ser mercenário. Tem que ter muito cuidado com essa questão de aquisição dos bens. O dinheiro, eu sempre costumo dizer que o dinheiro é uma grande tentação. Celibato. Ideias claras acerca da sua natureza. Eu já falei. A pessoa tem que ter uma certa clareza sobre a questão do celibato. Suficiente maturidade afetiva e clara identidade sexual masculina. Atitude também equilibrada de frente à mulher. Prudência, controle da afetividade, delicadeza nas atitudes, linguagem, conversações. Dependência ou não da televisão. Isso também é muito importante. Virtudes sobrenaturais, espírito de fé, amor a Jesus Cristo e a Igreja, espírito de oração e fidelidade a ela, amor à Santíssima Virgem Maria, amor à Eucaristia e participação cotidiana na Eucaristia, a celebração da Santa Missa. Eu colocaria aqui adoração ao Santíssimo Sacramento, celebração da liturgia das horas,
reza do Santo Rosário, frequência regular ao sacramento da penitência, zelo apostólico, amor à liturgia. Então, amor à vida interior, à vida de oração. Preciso rezar, né? E eu vou viver, vou cuidar das coisas sagradas. Outro ponto, critério, capacidade para avaliar situações e para tomar decisões práticas. Outro ponto, espírito de comunidade, capacidade para conviver e trabalhar com os outros. E o último, direção espiritual. Se a faz regularmente e com qual diretor espiritual. Então, esses aqui são alguns pontos, não é, importantes que a gente precisa meditar, né, na nossa caminhada, não é, daquele que quer receber o ministério e daquele também que já recebeu, né, o ministério ordenado. Tempo de iniciação ao ministério presbiteral. Então aqui vem alguns, né, rito. Na Igreja Católica, conforme documentos consolidados, o período de formação dos futuros presbíteros está marcado pela celebração dos diversos ritos que acompanham o seu desenvolvimento. Primeiro, rito de admissão. Celebra-se o rito de admissão do candidato às ordens sacras, quando se pode verificar que o propósito dos aspirantes, baseado nos dotes necessários, atingiu o suficiente amadurecimento. Depois vem o rito de instituição do leitorado. Durante os estudos, reserve-se para cada seminarista tempo especial para o estudo e para a meditação da palavra de Deus, com programação especial. Porque ele vai se tornar um fiel, para que ele se torne, desempenhe com competência o ministério da palavra, o serviço da palavra. Então, quando durante a caminhada, não é? Durante o 3º ano de teologia, ele vai receber um ministério, o ministério de leitor, que tem a finalidade de proclamar a palavra de Deus na Assembleia. Depois vem um outro rito, rito de instituição do acolitado. A preparação para o ministério de acólito, né? Aquele que vai servir trazendo os vasos, não é? Para a hora da Eucaristia. Depois o rito de ordenação diaconal, que é transitório, né? Diácono transitório. Para admitir um candidato à ordem do diaconato, a igreja deve verificar, entre outras coisas, que tenha atingido a maturidade afetiva do candidato ao sacerdócio. Então, é preciso que ele tenha todo aquele conhecimento, não é, que nós já colocamos, e também toda aquela vivência. Para exercer qualquer ministério na diocese, o presbítero religioso deverá ser indicado pelo superior provincial, o seu delegado, e provisionado pelo bispo. O presbítero religioso deve apresentar-se pessoalmente ao bispo local antes de tomar posse. Os presbíteros diocesanos e religiosos tomarão posse na cerimônia presidida pelo bispo diocesano, ou por presbítero por ele delegado, ou a ele equiparado, pelo vigário geral ou forâneo. Todo presbítero e diácono permanente, com provisão ou uso de ordens na diocese, deve seguir as normas pastorais da igreja local. Residência do pároco. O pároco tem a obrigação de residir na casa paroquial junto da igreja. O bispo, por justa causa, pode permitir que resida fora da paróquia. Ausência da paróquia. O pároco, a título de férias, pode ausentar-se da paróquia no máximo por um mês contínuo ou intermitente. Aquele que se ausentar da paróquia por mais de 7 dias deve avisar o seu bispo e indicar o substituto e o lugar onde poderá ser encontrado. Presbítero substituto.
Na ausência de um pároco ou vigário paroquial, se for presbítero diocesano, caberá ao bispo indicar o substituto, se for religioso, ao superior provincial, segundo a aprovação do bispo. Dia de descanso e férias. Todo presbítero tem direito a um dia de descanso semanal e 30 dias de férias por ano, não contando o tempo de retiro. Aos diáconos permanentes se reserve um fim de semana mensal para celebrar na comunidade de origem junto à sua família e 30 dias de férias por ano, não contando o tempo de retiro. Em nossa diocese, as paróquias não se responsabilizam pela manutenção do diácono permanente e sua família, devendo todos, até a sua aposentadoria, exercer uma profissão. Registra-se nos órgãos oficiais de previdência e recolher os encargos sociais. Agora, em todo caso, as paróquias poderão oferecer ao seu diácono permanente a reposição de custos, não é? Às vezes dá aquilo que a gente chama o dinheiro da gasolina, né? Neo-sacerdote. Todo neo-sacerdote diocesano poderá passar algum tempo a juízo do bispo e, dependendo da necessidade pastoral, com outro presbítero, para adquirir experiência. Todos os presbíteros que exercem seu ministério na diocese têm documentos de identificação presbiteral, expedido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Quando um presbítero vem de fora para participar de uma celebração eucarística e a gente não conhece, então a gente pede esse documento. A mesma coisa também para os diáconos. Todo presbítero na diocese deve participar da missa do Santo Crisma. No caso de ausência, deverá justificá-la ao bispo. No que se refere a um presbítero de outra diocese ou congregação religiosa se encardinar na diocese, além de ter experiência por um tempo razoável, fica a critério do bispo diocesano e ouvido o conselho de presbíteros, sendo diocesano, obedecendo às seguintes etapas: autorização do ordinário, carta do presbítero ao bispo, carta confidencial do bispo ao ordinário, pedindo informações, e acordo assinado entre o bispo e o ordinário, de que o sacerdote se comprometerá a observar as normas diocesanas. E aqui termina a nossa formação. É muita informação, não é? Então é bom que depois vocês peguem este diretório diocesano dos sacramentos, não é? E façam uma leitura, um estudo sobre ele. Depois a gente vê o rito, né? O rito de ordenação. E no rito de ordenação, depois a gente vê o propósito, não é? O juramento que ele faz diante do bispo, e tem aqui uma palavra, depois tem a imposição das mãos do bispo, né? Para que ele se torne presbítero, e depois tem a oração consacratória, mas tem aqui uma palavra muito interessante, sobre quando ele vai receber a palavra de Deus. Quando ele vai receber a palavra de Deus. Quando ele vai receber o pão e o vinho, o bispo diz assim: recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Então essa palavra aqui é muito importante, não é? É muito interessante para a nossa meditação. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade e de misericórdia, nós te louvamos e te agradecemos, porque sempre constituístes na tua igreja ministros para celebrar o santo sacrifício da missa e exercer os outros sacramentos. Eu te peço, Senhor, que tu abençoes todos os teus ministros
e que nunca falte ministros santos para alimentar o teu povo do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Isto eu te peço por Cristo nosso Senhor. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,